tudo, menos ser normal. Esse é o lema das famílias que aparecem neste vídeo, porque hoje nós vamos mostrar 8 famílias reais que vivem de uma forma completamente, radicalmente diferente de todo mundo. E quando dizemos radical, é radical mesmo. Vamos começar direto com a família Rhee, que também tomou uma decisão de vida realmente extrema. Ficar isolado em uma ilha remota é literalmente o pesadelo de muita gente. Mas o casal, Nelly e Holger, escolheu exatamente isso por vontade própria. Eles vivem completamente sozinhos em uma ilha na Alemanha. Seus 2 filhos são os únicos que moram com eles na pequena casa, cercada apenas por pastagens, áreas alagadiças e um rebanho de ovelhas. Para a maioria das pessoas, essa ideia provavelmente seria assustadora, porque se alguma tragédia acontecer ali, não há para onde fugir. Na verdade, acontece com frequência de a pequena ilha ficar quase toda alagada. Para esses momentos, a casa tem apenas um cômodo protegido, onde a família precisa se abrigar e torcer para que a água baixe logo. Não existem pontes até a ilha, porque só é possível chegar lá de barco. Então, encontrar os amigos de forma espontânea para tomar um café, uma cerveja ou para deixar as crianças brincarem juntas simplesmente não acontece. Muito pelo contrário, sempre precisa ser tudo muito bem planejado quando os Rhee pegam o barco para ir até o continente, porque eles dependem demais das condições do tempo. Quando o clima está ruim, às vezes eles ficam semanas sem conseguir sair da ilha. Felizmente, conseguem se virar muito bem por lá, com painéis, solares e alimentos que cultivam por conta própria. A filha mais velha começou a ir à escola recentemente, mas é claro que ela não pode atravessar de barco todas as manhãs. Por isso, a maior parte das aulas acontece online. Para o pai, Holger, por outro lado, é bem mais fácil conciliar esse estilo de vida extraordinário com o trabalho, porque ele é pago para cuidar da preservação ambiental na ilha isolada. E é assim que os Rhee vivem sua vida afastada de tudo, no meio da solitária ilha do Mar do Norte. A próxima família, por outro lado, definitivamente não sabe o que é solidão. Quando você olha para essa grande família do Oregon, fica difícil entender quem é pai, mãe, parceiro ou filho de quem. Mas a explicação é simples. Ali, todos fazem parte da mesma família. Taya, Alicia, Tyler e Sean vivem uma relação entre 4 pessoas. Antes disso, eles formavam 2 casais separados, mas os 2 casais queriam trazer uma nova energia para suas relações. Os 4 se conheceram no momento certo e todos acabaram desenvolvendo sentimentos uns pelos outros. Desde então, tudo é compartilhado. A casa, as contas, os 5 filhos e até a vida íntima. As mulheres têm seus próprios quartos e os homens trocam de cama todas as noites, para que cada um possa ter momentos a sós com cada parceiro. Às vezes, as mulheres também têm intimidade entre si. Como resultado, as crianças têm 4 pais e não veem isso como algo estranho, mas simplesmente como um bônus. Só que existe um detalhe completamente inacreditável nessa história. Como os parceiros vão se revezando, eles nem sequer sabem com certeza quem é o pai biológico das crianças. E isso deve continuar em segredo, para que os filhos enxerguem todos da mesma forma como pais. Para conhecer a próxima família, precisamos viajar quase até o outro lado do mundo, para um lugar onde a vida cotidiana parece uma expedição polar. Os Pavlov vivem em um lugar onde o ar é tão frio que até a água quente vira neve ao ser jogada para fora. Nas profundezas da Sibéria, mais precisamente em Yakutsk, o lugar mais frio do mundo. No inverno, as temperaturas podem chegar a 70 graus negativos e muitas vezes o sol aparece por apenas algumas horas por dia. Mesmo assim, a família Pavlov escolheu de propósito essa vida extrema. Alexandre e Oksana vivem com seus 18 filhos adotivos e 4 filhos biológicos em uma pequena casa de madeira, com um fogão que precisa ficar aceso 24 horas por dia, porque sem ele, sobreviver ali seria impossível. Todos os dias, Alexander precisa recolher gelo e prepará-lo como água potável para todo o Mochisto, toda a família, já que não há acesso a um sistema central de abastecimento. Quando saem de casa,
Eles levam quase meia hora só para se vestir, e mesmo assim o ar é tão gelado que fica difícil respirar. Ainda assim, as crianças gostam de passar tempo na neve, embora seja preciso ter extremo cuidado, porque, se ficarem tempo demais do lado de fora, correm o risco de sofrer congelamento nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, nas orelhas ou em outras partes expostas do corpo. Os filhos da próxima família também crescem em um lugar extremamente incomum. A casa deles é maior do que qualquer outra, porque é o oceano inteiro. E, ao mesmo tempo, eles vivem em um espaço apertadíssimo, em um veleiro de apenas 20 metros quadrados. A família Schworer, da Suíça, decidiu há 25 anos deixar a vida normal para trás e se mudar para a água. Eles queriam viajar pelos 6 continentes e estavam convencidos de que isso também poderia ser feito de forma sustentável, usando apenas a força do vento. Dario e Sabine começaram sozinhos naquela época e, com o passar do tempo, tiveram 6 filhos, todos criados no barco. Hoje, eles também são especialistas em navegação e muitas vezes até conduzem o barco sozinhos enquanto os pais dormem. Às vezes, a família passa vários meses em alto mar sem ver terra uma única vez. Na rota mais longa que fizeram, chegaram a passar inacreditáveis 9 meses sem pisar em um supermercado. A única pergunta é como a família consegue financiar essa vida maluca. A resposta é: o pai trabalha como climatologista, um emprego perfeitamente normal que ele consegue fazer de dentro do barco. E a família também ganha dinheiro dando palestras sobre proteção ambiental. Enquanto isso, as crianças estudam online, no próprio barco. Então, de certa forma, é uma rotina completamente normal, mas ao mesmo tempo totalmente diferente. Porém, também é preciso dizer que a vida dos Schworer não é livre de perigos. Durante suas viagens, eles já encontraram ursos polares e tubarões, enfrentaram tempestades perigosas e até quase foram atacados por piratas. Ao contrário da família Schworer, a família Ruiz de Nashville, no Tennessee, sempre tem um supermercado por perto. E quando o assunto é comida, não precisaria se limitar de verdade. Mesmo assim, eles decidiram viver de um jeito radicalmente diferente de outras famílias e comer apenas uma coisa. Bem, isso não é totalmente verdade. Além de carne, ovos, manteiga e queijo também são permitidos. E basicamente é isso. Provavelmente todos nós estamos pensando a mesma coisa agora. Isso não parece exatamente uma alimentação equilibrada, mas a mãe, Rebecca, enxerga de outro jeito. O único motivo pelo qual ela e seus 8 filhos comem praticamente só carne há 3 anos é a saúde. Se você ouvir especialistas em nutrição, sinceramente, isso não parece nada saudável, mas sim algo que pode levar a uma séria deficiência de nutrientes. Ainda assim, variedade é algo que não existe na geladeira da família Ruiz. A única variação vem do tipo de animal consumido: boi, frango, coelho, cabra e basicamente qualquer coisa de origem animal. Frutas e verduras, por outro lado, são proibidas. Você vai ouvir o motivo disso aqui. Welcome to the Carnivore Family Channel, where we're a little suspicious that the plants are trying to kill us. Alimentos açucarados, é claro, também são proibidos. Nada de doces para as crianças. Nem mesmo o bolo de aniversário é exceção. Agora, chegamos a uma família que vive de uma forma tão diferente que pessoas de fora mal conseguem acreditar no que estão vendo. Em um vilarejo remoto da Turquia, vive uma grande família chamada Ulas, e alguns dos filhos têm uma condição extremamente incomum. Eles se locomovem de 4, e não porque gostam disso, mas porque simplesmente não conseguem dominar a caminhada em pé. Por mais surpreso que você provavelmente esteja agora, os cientistas também ficaram chocados quando ouviram falar dessa família pela primeira vez. É como se o relógio da evolução tivesse sido voltado para trás, como se estivéssemos vivendo em uma época de 4 milhões de anos atrás, quando os humanos ainda se movimentavam como macacos. Mas não, esse é, de fato, um fenômeno único do século XXI que os médicos acreditam só poder ser explicado por uma falha genética. E, de fato, exames mostraram que as crianças têm o cerebelo subdesenvolvido,
o que aparentemente torna impossível para elas caminhar eretas. No entanto, isso não parece limitá-las. Um dos filhos, Hussein, consegue andar por quilômetros dessa forma sem nenhum problema, em alta velocidade. A próxima família é única de uma maneira completamente diferente. Ari, Gwendolyn e Brynifer se veem como pessoas não binárias. Isso significa que elas não se encaixam nas categorias tradicionais de homem ou mulher. Elas expressam isso, por exemplo, vestindo aquilo que as faz se sentir bem, sem se importar se uma peça é uma blusa feminina ou uma calça masculina. Para elas, não existem regras como meninas só usam rosa ou meninos só brincam de carrinho. Entre elas, nem sequer existem meninas e meninos. E elas também passam essa forma de pensar para seus 2 filhos. As crianças devem poder decidir por si mesmas se querem ser meninos, meninas ou nenhuma das duas coisas. Hazel, a criança mais velha, escolheu a última opção. Hazel também se identifica de forma neutra em relação ao gênero, assim como os pais. Sparrow, a criança mais nova, ainda terá essa decisão pela frente. O sexo biológico dos filhos é completamente irrelevante para Ari, Gwendolyn e Brynifer e nunca é discutido. My own mother did not know Sparrow's genitals for the first 3 months, even though she was living with us at the time. Por último, chegamos a Anna, Steve e seus 2 filhos. Há mais de 10 anos, a família britânica decidiu dar um passo radical. Eles se mudaram para Vera Playa, na Espanha, por um motivo muito específico: viver sem roupa o tempo todo. Anna e Steve são nudistas convictos e querem passar o máximo de tempo possível completamente nus, de preferência em qualquer lugar aonde vão. E na comunidade espanhola, considerada um reduto da cultura nudista, isso realmente não é um problema. Por isso, os filhos também estão acostumados com esse estilo de vida incomum. A família só veste roupas quando faz passeios para fora de Vera Playa. Fora isso, eles evitam usar qualquer peça de roupa em todas as atividades, seja para dormir, comer, andar de bicicleta, caminhar ou fazer compras. E agora, sendo sincero, alguma dessas histórias te fascinou tanto que você conseguiria se imaginar vivendo exatamente da mesma forma? Ou você está perfeitamente feliz com a vida normal e mais convencional que leva em comparação? Conte sua opinião sobre essas diferentes famílias nos comentários, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!